Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças pelo IBMEC, investidor na Bolsa desde 2006 e consultor de empresas há 30 anos. Trago um pouco aqui para vocês, compartilhando no canal Viver de Renda, as minhas experiências, as coisas que eu vivi e aprendi, trabalhando no universo corporativo, conhecendo bilionários, convivendo com a alta administração, diretores, presidentes, conselhos de administração, trabalhando em diversas áreas, planejamento estratégico, sustentabilidade, implantação de projetos, construção de parcerias com órgãos públicos, iniciativa privada, relações institucionais, responsabilidade social corporativa, sempre estudando e entendendo essa dinâmica com os maiores experts do mundo. Fiz cursos com Rancharan sobre execução, Jim Collins sobre planejamento e liderança, Michael Porter sobre estratégia. Tive a oportunidade de fazer um curso com Abílio Diniz sobre gestão empresarial e liderança também. Fora isso, estive em eventos presenciais com grandes nomes e autoridades internacionais, algumas que já nos deixaram, como é o caso de Jack Welch, que foi CEO da GE, a gigante americana. O Peter Drucker, o pai da administração moderna, tive a oportunidade de estar em 2 eventos de capacitação voltado para executivos, participando do seu treinamento. C.K. Prahalad também, que já nos deixou, mas um estudioso sobre as questões das economias disruptivas, né? E além destes, outros tantos nomes de peso, em diversas áreas, persuasão, negociação, criatividade, inovação, e isso foi moldando, vamos dizer assim, a minha trajetória profissional. Trago um pouco de tudo isso e compartilho aqui. Já são mais de 1.400 vídeos praticamente disponibilizados, todos gratuitamente aqui para você. Maratone, os vídeos eles vão se entrelaçando. Se você tiver essa disposição de maratonar, você vai fazer uma evolução muito melhor com relação ao conteúdo que aqui está disponibilizado para você. Muito bem, você já ouviu falar na EB Fibra? Muito bem, essa EB Fibra é uma empresa que pertence à EB Capital, que é uma gestora financeira, vamos dizer assim, de investimentos, criada pelo Pedro Parente. Lembra do Pedro Parente, né, que foi presidente da Petrobras, da BRF, então ele e outros sócios criaram a EB Capital e tem dentro das empresas que eles investem a EB Fibra. Ela mudou a marca um tempo atrás, em 2021, ela mudou a marca e passou a se chamar Aloha. Aloha. E indicou um novo CEO à época, que era o Alexandre Mosch. Ele foi nomeado para o CEO, né? Essa empresa, eles compraram 7 provedores regionais de internet, criando uma holding. Eles estão acumulando, na verdade, aquisições desde 2018. Eles compraram a SunCity do Rio de Janeiro, a Mob Telecom do Ceará, a VIP Telecom de São Paulo, a WeRelink do Ceará, a Univox de Minas Gerais, a Clique Telecom de Minas Gerais, a Ligue Telecom do Paraná. Eles reuniram tudo isso na EB Fibra, que mudou de nome, passou a se chamar Aloha, somando aí em 2021, em meados de 2021, 850 mil assinantes e criando uma empresa com bastante musculatura. A holding para a fibra ainda somaria cerca de 2 bilhões de reais investidos e tem como objeto atingir uma receita de 1 bilhão de reais e mais de 1 milhão de usuários, isso até o fim de 2021. Eu estou resgatando essa matéria porque vocês vão entender já já aonde eu vou chegar. Então, essa matéria é de 2021, de meados de 2021, mostrando que a empresa já tinha uma rede de fibra ótica de 104 mil quilômetros e com presença em 200 cidades, também apontadas como um grande diferencial pelo grupo, que tem atuação em escala nacional, e esse é o seu objetivo de crescimento, né, de se firmar cada vez mais. A EB Capital tem como sócios o Eduardo Sirotsky,
que é ex-presidente do grupo RBS. RBS, que é o grupo que tem a transmissão da Rede Globo lá no Rio Grande do Sul, onde o Pedro Parente já tinha sido também presidente, né? Então, o Eduardo Sirotsky é um dos sócios da EB Capital, a Luciana Ribeiro e o Pedro Parente, que foi presidente da Petrobras e da BRF, né? Então, são os três donos da EB Capital. Bom, mas o que isso nos interessa, Clóvis? Bom, primeiro porque se trata de uma empresa de fibra. Então, se é uma empresa de fibra que foi comprando pequenas empresas, mas com bastante capital, com gente grande, né? Como os donos da EB Capital, e isso, óbvio, nos interessa porque a gente quer saber para onde está indo esta empresa, né? E eu já vinha falando sobre ela desde o ano passado, ela me chamou a atenção quando eu vi o nome do Pedro Parente. Eu trouxe essa informação e fiz um vídeo falando sobre a EB Capital. Acho que ninguém falou da empresa até então, né? E não sei nem se alguém já comentou sobre essa empresa desde que ela surgiu na internet, mas eu lembro que ela me chamou a atenção por conta da presença do Pedro Parente, que é um executivo que eu acompanho já há algum tempo, e ao vê-lo envolvido com fibra ótica, opa, isso acendeu uma luz, me chamou a atenção e eu passei a buscar informações. Aprenda a fazer isso, entendeu? Quando você souber de uma pessoa grande, de uma pessoa que você admira, que você sabe que é competente e ela entra em algum projeto, você automaticamente acende o seu radar e passa a buscar informações a respeito disso. Foi assim que eu cheguei na Oi. Quando eu vi que o Rodrigo Abreu estava assumindo uma vice-presidência na Oi, eu digo, opa, o que é que esse Rodrigo Abreu está fazendo na Oi? A Oi não ia falir? Isso em 2019. E passei então a ver que depois ele assumiu a presidência, teve um plano estratégico, eu comecei a acompanhar e aí tudo começou a clarear e fazer sentido. E nesse momento eu disse, poxa, eu vou participar disso porque isso vai dar certo. Entendeu? Então veja, você busca uma história, você busca um enredo. Tem gente que quer comprar ação olhando letras e números, pessoas desprovidas de qualquer racionalidade. Perdem dinheiro comumente na bolsa e vão continuar perdendo, nunca vão ficar independentes financeiramente, porque eles não conseguem fazer leitura sobre as empresas. Eles apenas compram letras e números. Aí sobe, desce e ele fica perdido nessa gangorra que é o mercado financeiro, que será sempre eternamente assim, por isso chama-se renda variável. Imagine que a Petrobras, na época do pré-sal, lembra que foi descoberto o pré-sal? A Petrobras passou de R$50 e ela hoje não recuperou. 13 anos se passaram, né? 13 anos se passaram. E a Petrobras não recuperou o seu valor da época da descoberta do pré-sal. Olha que coisa absurda. Aí a pessoa chega e diz, não, eu compro Petrobras. Como assim, gente? Comprou Petrobras? A depender de onde você comprou, sua vida está um inferno. Agora, eu comprei Petrobras quando a Dilma tinha afundado o Brasil. Eu comprei Petrobras a R$ 4,85. 4,56. Comprei Petrobras a 4,56 quando eu vi que a Dilma ia sofrer o impeachment. Meses antes dela cair, eu disse, essa mulher não tem mais condições de governar o país, ela vai cair. A ação estava 4,56 da Petrobras. Imagine, tinha ido a 50. Estava 4,56. Aí eu comprei. O Temer assumiu e indicou o Pedro Parente. Olha o Pedro Parente aí. O Pedro Parente assumiu a presidência. Eu vendi Petrobras a R$22. Ganhei dinheiro. Entendeu? Vendi a 22 e fui embora. Por que eu vou ficar carregando Petrobras, que é uma estatal? É contra a minha religião. Muito bem. Mas vamos voltar agora à EB Fibra. A EB Fibra ela tem hoje 110 mil quilômetros de fibra ótica. E sabe qual é a boa notícia? E aí que eu quero chegar para compartilhar ela com você, essa boa notícia. Ela está à venda. Vocês lembram? Eu disse já desde o ano passado, olha, isso é leitura de cenário e experiência por ter vivido o meio empresarial. Eu disse, olha, o meio de
fibra ótica vai passar por uma grande consolidação. Até tempos atrás, não havia interesse das grandes operadoras em explorar a fibra ótica. Em 2019, a Oi praticamente não tinha fibra ótica, né? Então, não havia interesse, então estava um mercado pulverizado na mão de centenas, milhares de pequenas empresas nas cidades. Eu disse a vocês, olha, agora não, o jogo mudou. A Oi entrou buscando uma liderança de mercado, a Vivo também está forte e TIM Claro vem atrás, porque elas vão migrar da velha internet de fibra de cabo de cobre, aquilo não presta, aquilo é um lixo, aquela velha internet, conexão por satélite é um lixo, isso não presta, e eles vão para a fibra ótica, que vai pautar o mundo aí nas próximas 2, 3 décadas. A fibra ótica vai pautar o mundo nas próximas 2, 3 décadas. De vez em quando alguém ainda me pergunta, o Elon Musk não pode acabar com a fibra ótica? Vai estudar, por favor, né? Não fica falando besteira. Raciocina, vai buscar informações qualificadas para se posicionar, para entender. Não é porque o Elon Musk está fazendo alguma coisa que tudo se aplica a tudo, entendeu? Olha, tenha prudência na sua comunicação e na sua expressão. Estudar liberta, o conhecimento liberta. A gente não fica aí boiando na superfície ao sabor das ondas que os espertalhões fazem no mercado, né? Os espertalhões fazem ondas para pegar o quê? Os tolos. Jogar o tolo de um lado para o outro, feito um banana. Então, mais inteligência, isso é importante. Aqui a gente procura estimular isso. Raciocine, pesquise, estude, busque conhecimento, não fique na mão dos espertalhões, não fique na mão das pirâmides financeiras, dos analistas de banco e corretora que quer que você venda suas ações a toda hora para botar dinheiro no bolso deles, não no seu, entendeu? Não caia nessas armadilhas do mercado financeiro. Entenda quando as pessoas estão dizendo que é para vender, é porque é hora de comprar. Entenda que quando estão dizendo que é para comprar, é porque é hora de vender. Passe a ser mais inteligente. Não fique à mercê dessas raposas do mercado financeiro. Recentemente fizeram uma pegadinha agora no mês de abril, que quase todo mundo, muita gente caiu. Mandaram comprar Vale a R$ 98. A Vale despencou. Eles disseram que era para comprar porque eles queriam vender as deles. Aí depois, quando estava a Vale em 64, 67, disseram que era para vender. Sabe por quê? Porque eles queriam comprar. É isso, o jogo do mercado é esse. Agora cai na armadilha quem não tem conhecimento. E aí eu quero fazer uma afirmação aqui muito contundente. O mercado financeiro não é para amador. Não é para amador. Então, se você não tem conhecimento, você está indo para a bolsa consciente de que corre um risco gigantesco de perder seu dinheiro. Então, ponha isso na sua cabeça. Se você vai para a bolsa sem conhecimento, você corre um risco gigantesco de perder o seu dinheiro. O dinheiro conquistado com o seu trabalho. Raciocínio, acorde para a vida. Vamos voltar para a EB Fibra. A EB Capital, gestora de recursos do Pedro Parente, ele quer vender 110 mil quilômetros de fibra ótica que estão reunidos hoje na antiga EB Fibra, que foi renomeada e passou a se chamar Aloha. É uma holding proprietária de provedores regionais de banda larga, entre eles a Suncity, a Mob Telecom, a VIP Telecom, a Wirelink, a Univox, a Click Telecom, a Lig Telecom e a New Fibra. Perceberam quantas empresas essa empresa de fibra do Pedro Parente comprou? Então, era um grupo de investidores comprando muitas pequenas empresas para formar uma empresa média. Aí, agora, quando chegou e formou uma empresa média, que agora é uma empresa que tem musculatura, tem duas opções. Ou segue para tentar ser uma grande, ou vende para uma grande. Eles estão preferindo vender para uma grande. Por quê? Porque a guerra vai ser difícil. Tem duas gigantes já no mercado. E o Pedro Parente não é menino. O Pedro Parente não é menino. Ele sabe que já tem duas gigantes no mercado. Uma se chama Oi e a outra se chama Vivo.
E ele sabe que existem outras duas que estão lá atrás, mas que também são grandes players, que é a TIM e a Claro. Então, sabendo disso, ele está botando agora a empresa dele, que de pequena virou média, ele está botando à venda. Inteligentíssimo. Vai certamente multiplicar o capital que ele investiu para fazer essa empresa. No total, os provedores somam 1,4 milhão de clientes. Veja que não é uma coisa pequena. 1,4 milhão de clientes em 260 cidades. O valor estipulado pela venda, segundo se fala no mercado, aí agora a gente abre um parêntese porque é o blá 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 de bastidores. Não existe nada assim público para a gente saber realmente os valores de uma eventual negociação. Então se fala que os valores estipulados para a venda seria de 8 bilhões de reais por uma empresa com 1 milhão e 400 mil clientes e 110 quilômetros de fibra ótica. Vamos lembrar que a Oi foi vendida no ano passado por 22,3 bilhões e ela tem 400 mil quilômetros de fibra. Então, essa empresa EB Fibra, que é a Aloha, ela tem 25% de Oi. Então, se fosse vendida ela por 8 bilhões, significaria que a Vital valeria 4 vezes mais, valeria 32 bilhões, ok? Faz sentido? 4 vezes mais, 32 bilhões. Mas vamos lá. Se fala que o valor estipulado seria de 8 bilhões, mas o mercado especula que o negócio deve ser fechado por um valor menor. Estão falando entre 4 e 5 bilhões de reais. Este é a conversa de bastidores, ok? Isso foi noticiado no estado de São Paulo, isso foi noticiado no broadcast do Estadão. Oficialmente, a Aloha, a EB Capital e o assessor financeiro contratado para achar um comprador, que é a Lazar, não se pronunciaram, ou seja, você não tem a versão dos fatos vindo das fontes. O que se sabe e é verdadeiro é que ela está à venda, ponto. O mercado de fibra ótica está muito competitivo. Essa semana que passou, a TIM anunciou que vai comprar provedores regionais para ir consolidando o seu negócio de banda larga fixa. A Claro também já demonstrou que tem interesse em investir no seu crescimento nessa área. E a Oi, por meio do seu CEO Rodrigo Abreu, já deixou claro que haverá disputa sim com provedores regionais de mercado. É isso que nós temos e é isso que a gente precisa raciocinar sobre este momento. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse episódio porque vocês vão entender que eu considero este assunto estratégico para quem se posicionar adquirindo a empresa da EB Capital. Se estivermos falando numa possível aquisição por parte da Oi, nós temos um cenário A. Se for a Vivo, a gente tem um cenário B. Se for um outro player, a gente vai ter um cenário C. Vamos observar que conforme for o comprador da Aloha, a gente vai ter um cenário aí mais desafiador para a Oi ou não, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas vamos voltar a dar ênfase aqui na EB Capital e veja, é assim que a gente aprende a investir, viu? Vamos raciocinar aqui agora. É assim que a gente aprende a investir. O que nos interessa, vocês estão ouvindo aqui eu falar de cotação da Oi? Já falei aqui em algum momento sobre a cotação da Oi? Não. Me interessou aqui discutir isso com vocês? Não. Aqui eu estou querendo ter uma conversa com vocês de consultor de empresas para investidores qualificados. Sabe o que é um investidor qualificado? É o Henrique Breda, o Luiz Alves, né? São os gestores da BlackRock, dos grandes fundos de investimentos, são os gestores do Goldman Sachs, são pessoas de alto poder aquisitivo, que gerenciam fundos, que são donos de grandes fundos de private equity, como o Pedro Parente. Isso é o investidor qualificado. Eu quero que você entre nessa dimensão, mesmo sem ter o dinheiro. Mas que você entre nesta página, que você tenha essa facilidade de raciocinar como um grande investidor.
Então, aqui a gente não vai falar de cotação de Oi, porque isso realmente é ridículo a gente perder tempo discutindo esse assunto. Discutir cotação de Oi é para as pessoas com cérebro de caroço de feijão. Não se discute esse assunto. Não se discute. Preço de ação de Oi não se discute. Isso é bobagem. Não perca seu tempo com isso. Você tem que entender estratégia, você tem que entender o mercado, você tem que entender de gestão, você tem que entender da empresa. É isso que você tem que olhar. Tem que olhar oportunidades, desafios, né? E aqui a gente está falando de uma oportunidade. Preste atenção, vamos juntos. Me acompanhe. Então, a EB Capital, que é a dona da Aloha, está procurando um comprador para a sua empresa, né? Então, a gestora de recursos, a EB Capital, do Pedro Parente, com mais 2 sócios, contratou a assessoria financeira da Lazar para achar um comprador para a Aloha, a holding proprietária de vários provedores regionais de banda larga, conforme apurou o broadcast do Estadão. A Aloha se tornou uma das líderes de mercado de banda larga por fibra ótica no Brasil, a partir de uma série de aquisições. Nos últimos 3 anos, olha a consolidação acontecendo já, né? Já falamos sobre isso, ano passado falamos sobre isso, né? Muita gente sem entender o que era consolidação. Está aqui o exemplo. Ela comprou a SunCity, a Mob Telecom, a VIP Telecom, a Wirelink, a Univox, a Click Telecom, a Lig Telecom e a New Fibra, 8 empresas. E formou a EB Fibra, que virou Aloha. Hoje o grupo tem 1,4 milhões de clientes. Dados de maio, ou seja, super atuais. Estão em 260 cidades, regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste, certo? O ativo mais valioso talvez seja a sua rede de fibra ótica, com 110 mil quilômetros já passados. 110 mil quilômetros. Com cobertura em 6 milhões de endereços. Olha, gente, presta atenção e anota os números, viu? Cobertura em 6 milhões de endereços, que são as casas passadas. 6 milhões de casas passadas. Anota esse número, viu? 6 milhões de casas passadas estão nas mãos desta empresa, que está à venda. 6 milhões de casas passadas estão nas mãos desta empresa que está à venda. Instalar rede, nunca se esqueçam, custa caro. Vamos ter que mexer em obra, vamos ter que mexer em infraestrutura, equipamentos. Fazer tudo do zero é caro. Você já vai encontrar tudo pronto. Quem chega primeiro no mercado tende a conquistar os clientes da região no seu esforço de marketing, impondo inclusive barreira de entrada para futuros competidores. E é neste momento que essa empresa já realizou os investimentos, né, já conquistou clientes, que ela agora se coloca à venda. Ou seja, ela está no melhor momento para um processo de venda, porque ela consegue obter um valor objetivo e subjetivo. Objetivo é sua estrutura, subjetivo é o seu potencial, né? Então, ela tem aí um preço que ela consegue negociar para cima e, por outro lado, oferece ao comprador uma dinâmica de aceleração de crescimento. Oferece ao comprador uma dinâmica de aceleração de crescimento. Preste atenção. Então, são 6 milhões de casas passadas. 6 milhões, estou repetindo para você perceber, 6 milhões de casas passadas, prontas, na mão de quem quiser comprar. Então, se eu quiser comprar, eu, Rodrigo Abreu, por exemplo, CEO da Oi, se eu quiser comprar esta empresa, eu incorporo a minha empresa Oi, 6 milhões de casas passadas. E aí eu estou falando Oi, considerando a Vital também. Porque aí numa aquisição eu vou estar usando o meu braço de infraestrutura para pegar as casas passadas, a infraestrutura de fibra, os 110 mil quilômetros e toda a infraestrutura de rede. Então aí isso vem para a Vital, mas a base de clientes já fidelizada eu transfiro da Vital para a Oi. E a Oi de repente paga isso a Vital. Essa é a equação, entendeu? A Vital fica com os 110, com os 110 mil quilômetros de fibra, né? 114 mil quilômetros de fibra, que é outro dado que eu tinha,
entre 110 e 114 mil quilômetros de fibra, e as casas conectadas, os clientes já fidelizados, passam para o ativo e para a rentabilização da Oi Fibra. Perceberam a jogada, perceberam a possibilidade que está aí sendo descortinada à nossa frente. Então, olha, você quer ser investidor, esquece essa porcaria de ficar perdendo tempo discutindo ação, preço de ação de Oi. Isso não te leva a lugar nenhum e de empresa nenhuma, não perca tempo com isso. Isso é uma bobajada, entendeu? Isso é coisa de gente que não tem raciocínio, que não consegue raciocinar, porque não tem sofisticação intelectual. Então, sofistique a sua inteligência, só depende de você. Estudar e buscar conhecimento é um esforço que só depende de você, de mais ninguém. Ah, Clóvis, você conseguiu, eu consegui, você também pode, claro. E eu estou aqui ajudando, contribuindo, para que você também desenvolva essa mentalidade superior, essa mentalidade qualitativa, né? Lembra da Renata Vick, né? Faça escuta qualitativa. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou fazendo uma conversa com qualidade para que você faça uma escuta qualitativa e processe o que eu estou falando para vocês. Então, existe um ativo valioso à venda, 110 mil quilômetros de fibra ótica espalhado aí pelo Brasil, e existe 6 milhões de casas passadas. Muito bem. A EB Fibra vai estar colocando à venda toda essa infraestrutura de rede e ela vai estar disponibilizando isso ao seu comprador, a quem quiser adquirir este produto, né? Muito bem. A empresa, segundo notícias, avaliou o seu negócio aí na casa dos 8 bilhões de reais, né? E que já vem conversando com alguns potenciais investidores há alguns meses. Mas o processo de venda foi oficialmente aberto agora em abril pela Lazard, que foi contratada para este fim. No momento, há cerca, segundo as notícias, de 10 a 12 acordos de confidencialidades já assinados com interessados. Veja que o processo é muito semelhante àqueles processos que o BTG que a Oi fez com o BTG e com outras empresas, né? Você vai num processo de confidencialidade para passar informações, para conhecer os números, para entender, até que se chegue a uma proposta. A negociação da PetroRio também com a Petrobras lá pelos campos de petróleo, na mesma base, são feitos acordos, contratos de confidencialidade para que as negociações possam ser feitas sem vazamentos de informação. Então, está aí a notícia, está aí a questão. Certamente, diz a notícia, a matéria, as grandes empresas de fibra são candidatas naturais a participar das negociações. Estamos falando aí da Vivo, estamos falando aí da Vital, que é da Oi e do BTG, e estamos falando da empresa de fibra da TIM. Certamente essas três estarão entre as negociadoras. Então é isso que está a informação, dizendo aí já TIM, Vivo e Vital estão entre as negociadoras, as interessadas, ok? Muito bem, faz todo sentido do mundo isso. O processo está ainda na etapa inicial, ainda não há uma proposta firme na mesa. As propostas devem começar a chegar só a partir do mês de maio. As propostas devem começar a chegar só a partir do mês de maio, ou maio, junho, é o período aí provavelmente de apresentação de propostas mais firmes, finalizados os estudos iniciais com relação aos números e os potenciais que envolvem esta empresa. Em sondagens informais, a EB Capital teria dito que o seu negócio estava avaliado entre 8 e 10 bilhões. Entre 8 e 10 bilhões. É muito. Não acredito neste patamar. É muito dinheiro para este momento. Momento do Brasil, momento do mundo, não vende por este valor. Vai ter que descer. Lembra que em outra notícia eu comentei que 4 e 5 seria mais factível. Eu acho que vai caminhar para este patamar de 4 e 5. Né? Muitos agentes de mercado consideram que entre 8 e 10 é um número irrazoável, mas que
trabalhar com a metade disso é mais factível para que o negócio aconteça. A título de comparação, a Oi vendeu 57,9% da sua Infraco à época, em 2021, por 12,9 bilhões para o BTG. Então, lembremos que isso vai dar 22,3 bi, juntando toda a empresa, e que a Vital tem 400 mil quilômetros de fibra, passando por 2,3 mil cidades e 10,5 milhões de casas passadas. Mas veja que os números se você olhar a malha de fibra da Aloha, nós estamos falando aí de 25% do tamanho 25% do tamanho da Vital, né? Quando a gente olha para o número de casas passadas, a Vital ela está com 10,5 milhões de casas passadas com fibra, mas veja que a Aloha, que é a antiga EB Fibra, tem 6 milhões de casas passadas, é 60%. Olha que coisa interessante, 60%. Procuradas, as empresas, a Aloha, a EB Capital e a Lazar, contratada pela EB Capital, não quiseram se manifestar, declinaram de fazer qualquer tipo de comentário. A TIM disse que está sempre atenta às oportunidades, mas disse que não há nenhuma negociação avançada e não houve nenhum outro reporte, nenhuma outra resposta de outra empresa, no caso aí de Oi e de Vivo. O que eu quero destacar aqui? Bom, é uma oportunidade singular. É uma oportunidade singular. Agora vamos falar de mercado, de estratégia e de visão. É uma oportunidade singular. Você precisa entender isso, de que essa é uma oportunidade singular. E isso é uma grande oportunidade que está diante das empresas que querem ser relevantes nesse mercado. Quais são as que têm bala na agulha para isso? São as grandes. O que pode entrar além disso? Fundo de investimento. Fundo de investimento, que pode entrar associado com uma grande empresa ou com players internacionais que sejam novos entrantes no mercado de fibra ótica aqui. Mas as pequenas, as médias, né, definitivamente não tem cacife para disputar essa empresa. Então, aqui no Brasil hoje, quem são as empresas que têm cacife? Claro, TIM, Vivo e Oi. Pode entrar uma empresa estrangeira? Pode, voltada aí para o mercado de fibra. Fora isso, não há outros possíveis competidores. Mas o que eu quero é que você perceba que estamos aí diante de uma oportunidade. Amanhã vamos falar mais sobre isso. Um ótimo sábado, fique com Deus, uma boa pizza, um bom vinho e não se esqueça, nosso intuito aqui é qualificar você como investidor. Veja que esse vídeo de hoje nós não falamos sobre cotação, porque esse é um assunto que não se discute com pessoas inteligentes. A gente está falando sobre oportunidade, negócios, visão, estratégia, oportunidades e possibilidades para empresas que a gente, porventura, tem interesse de investir ou já está investido. E uma mudança que pode virar o jogo completamente. Nos acompanhe no dia de amanhã. Uma excelente noite e até a próxima. Tchau.